Eu tenho bastante amigo que fica jogando nas bets aí, coisa de futebol e outros esportes, tanto escanteio, quem fez gol e não sei o que, não sei o que tem. E eu vejo isso, eu acho que, sei lá, a maioria deles eu sei que eles têm controle para isso, mas muita gente não tem. É um tema muito complicado de ser abordado porque impacta um pouco também na liberdade das pessoas. As pessoas elas têm que saber, no caso, se portar, né? Tem que saber até onde pode ir com alguma coisa ou não, mas que não deixa de viciar, né? É complicado. Então, é um tema muito, muito, muito difícil. E existem interesses demais por trás disso, né? O governo cobra 30 milhões aí para poder, acho que é 30 milhões, né? Não sei, né? 30, alguma coisa assim, para poder deixar movimentar, ativar e fazer acontecer, né? Então, assim, tem muito interesse, né? O governo está precisando fazer caixa, porque o déficit tem que ser zero, né? Zero. Tá bom, acredito nisso. Curta, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal. Tem um assunto que vem me incomodando muito, e acho que não só a mim, outras pessoas. Talvez esse assunto aqui, um amigo meu tava até brincando, falou: rapaz, talvez seja a primeira agenda supranacional. Independente se você é de esquerda, direita, centro, pra cima, pra baixo, todo mundo não, né? Que tem gente que é a favor, mas diversos setores da sociedade brasileira de aspectos ideológicos diferentes estão incomodados. Betes, jogo do tigrinho, cassino, jogos de azar em geral. Veja só isso daqui. Eu vou trazer, obviamente, uma notícia que envolve o nível de educação no Brasil. E muitas vezes a galera usa o argumento seguinte: não, isso aqui no Brasil não ia funcionar nunca porque aqui o povo não tem educação. Bom, eu acho que os Estados Unidos, o povo lá tem um pouquinho mais de educação. Resultado da influência das bets nos Estados Unidos. Aí você vê ali, né? Queda nos níveis de investimento das famílias após liberação das casas de apostas. Aqui são trimestres desde a legalização. Olha o investimento da galera. Ih, caiu. O dinheiro que o pessoal fazia alguma coisa de verdade está começando a gastar com aposta. O Brasil é um país tão descontrolado. Esse gráfico aqui é um gráfico dinâmico que sai ano após ano. O Brasil nem aparecia. O Brasil nem aparecia no gráfico. O Brasil começa a aparecer nesse gráfico a partir de, acho que 2019. De 2019 para 2023, o Brasil, que nem aparecia no gráfico, ele está em primeiro lugar, um dobro do segundo. O Brasil sequer tinha esse problema de aposta. Hoje é o maior do mundo e é o dobro do segundo. Bom demais. 76% dos jogadores de bets online no Brasil apostam ao menos uma vez por semana. Vai vendo. Brasileiro perdeu 24 bilhões com apostas em 12 meses, diz o levantamento do Itaú. Quando você gasta dinheiro comprando uma pizza, você está enchendo o bucho e você está dando dinheiro para o dono da pizzaria, que contrata o pizzaiolo, contrata às vezes o garçom, ou às vezes o cara que faz tudo sozinho, mas enfim, ele usa ingredientes, ou seja, vai dinheiro pro produtor de trigo, pro cara que transformou o trigo em farinha, pro cara do caminhão que levou a farinha pro supermercado que ele comprou, a calabresa, o tomate. É uma indústria gigantesca. Você tá comprando algo, você produziu algo. Você é uma transformação. A mesma coisa se você compra uma casa, se você compra um celular, se você compra um relógio, se você compra um tênis, uma roupa. É alguma coisa, gente, uma produção eBet. O que é que eBet cria? O que a Brett cria? É um site, tá lá, o dinheiro desaparece. Não se produz nada, apenas o dinheiro desaparece. Não existe mais. Existe. Bets disputam espaço com o consumo. Brasileiros já gastam 68 bilhões em jogos virtuais. O consumo é uma indústria gigantesca que bota comida no prato de muita gente. Quantos vendedores a gente tem no Brasil? Quantos vendedores em lojas a gente não tem? E o consumo é a segunda etapa após da produção. Você pega a indústria produz muita coisa, então depois tem que botar lá na loja para vender. Então, as pessoas, a economia pode começar a desacelerar. Se a economia desacelera, é menos dinheiro circulando, que vai resultar com certeza em crise de desemprego, porque o povo está gastando em aposta.
Bets faturam mais que Ambev e despertam cobiça de fundos de investimento. Na Europa, o retorno médio de um fundo que investe em apostas é até 18%. Gente, como é isso? Como é que você investe em apostas? Assim, eu vou investir numa casa de apostas. Você está investindo em tirar dinheiro do povo. Porque existe, obviamente, né, uma matemática que a casa sempre vence. É uma loucura. É uma loucura. E são os investidores modernos, é isso aqui, né? Uma grande parte deles, né? A turma com muito dinheiro no bolso. Faturamento do varejo cai 0,2% em agosto. Isso aqui não está falando especificamente da questão das bets, mas veja que desde fevereiro o varejo no Brasil não registra crescimento. Além de todos os problemas que o Lula força o Brasil a sofrer, a gente ainda tem a questão das apostas, que pode ser um agravante. Apostadores deixam de comer pizza e ir ao cinema e até adiam compra de cama para gastar em bets. Às vezes eu penso em comprar uma pizza, mas está passando Argentina e Canadá na televisão, por exemplo. Aí eu prefiro apostar naquele jogo para ver se ganho e com esse dinheiro comprar pizza, mas se eu não ganho, acabo ficando no arroz e feijão. O depoimento do universitário Osmar Neto, 20 anos, ilustra um novo comportamento de consumo que ganha força no Brasil. Consumidores vêm reduzindo o ritmo de compras em outros segmentos, em especial de itens de vestuário, supermercados e viagens. Um relatório do Banco Santander, publicado em junho, revela que a participação do varejo nos gastos das famílias caiu de um pico de 63% em 2021 para 57% em 2023. Ao mesmo tempo, as bets passaram de 0,8% da renda familiar em 2018 para algo entre 1,9% e 2,7% em 2023. Em um primeiro momento, pensamos que o nível de endividamento do consumidor estaria freando os gastos, mas o comprometimento da renda com dívidas também vem caindo. Daí começamos a prestar atenção em novos comportamentos de consumo, como as bets. A primeira empresa a comentar publicamente o deslocamento dos gastos para as apostas esportivas online foi a atacadista Açaí, em julho do ano passado. Temos feito várias pesquisas que indicam que gastos novos entram no bolso. O mercado de apostas esportivas aparece muito com algo que tira a renda do consumidor e, com isso, ele não tem conseguido retomar seus volumes de compra. Apostas online deixam 1,3 milhão de brasileiros inadimplentes no primeiro semestre. Às vezes eu vejo na rede social o pessoal falando o seguinte: mas é que o que? O Estado é? Vocês querem que o Estado impeça? E a liberdade? Eu sou um cara que eu prefiro ficar com a realidade, sabe? Eu prefiro ficar com a realidade do que com a teoria. E o que eu tô vendo na realidade é que o brasileiro tá sofrendo. Aí eu vejo comentários na internet. Eu te desafio. No dia que o Twitter voltar, que ele vai voltar, ou se você não estiver no Brasil, ou se você tiver um amigo que tá fora do Brasil, coloque isso no Twitter, né? Bet ou apostas, seleção natural. Você vai ver a quantidade de pessoas falando, pra mim, isso daí é seleção natural. O cara que tá falando isso, ele tá deixando claro que ele não se importa com a vida humana e que pra ele tem alguns humanos que não merecem existir. Eu não consigo compactuar com esse tipo de comportamento. Eu acho que a gente tem que se preocupar, né? Com o pequenininho. Pequenininho no sentido... É tipo a criança. O cara não teve discernimento. A gente não sabe as conjunturas da vida dessa pessoa. Os dilemas. Às vezes é fácil de fora. Você vem de uma família estruturada. Pai, mãe, irmãos. Né? Todo mundo ali organizado. Com avô, avó. Primeiro, no Brasil, a gente tem uma grande quantidade de pessoas que sequer sabem o nome do pai. Mas vamos botar, cara, você tem uma família toda organizadinha, que todo mundo tá mais ou menos ok, não tem ninguém muito desequilibrado. Todo mundo tem um meio doidinho na família, né? Mas é pouca coisa. Talvez não seja a grande maioria. Então você já começa daí. Aí você pega pessoas que vêm numa situação extremamente precária, sem acesso a diversas coisas. A educação no Brasil tá dia após dia pior. O índice de analfabetismo funcional é gigantesco, a ponto de ter vídeo na internet que o cara sai na rua perguntando: o que é que se comemora no 7 de setembro? A pessoa não sabe. Outro dia eu vi um vídeo do cara perguntando quem descobriu o Brasil. O cara não sabia. Quando eu era criança, eu lembro, meu pai é bom de contar histórias e piada. Ele sempre contava histórias da época que ele tinha estagiário tipo num negócio lá no Banco do Brasil. CESEP, esqueci o nome do lugar.
Eu era, sei lá, devia ter 2 anos. E aí tinha um cara lá que não tinha estudo, não tinha nada, um cara humilde. E ele tinha um colega, meu pai, o nome do colega eu lembro, mas não vem ao caso também. E eles falavam que ele ficava o tempo todo, né, brincando com carinha, perguntando, ô fulano, quem descobriu o Brasil? E ele não acertava nunca. E era motivo de piada, sabe? Porque, pô, todo mundo sabe quem descobriu o Brasil. Aí você vê que aquela situação, que um cara que realmente, bem humilde, não teve acesso a muita coisa, você vê que tá se normalizando no Brasil. 1,3 milhão de brasileiros inadimplentes. Por causa de aposta. Por causa de aposta. Aposta, gente. Jogo do Tigrinho. Funcionária de farmácia é presa em Arapiraca por furtar mais de 20 mil do caixa para fazer aposta online. Isso aqui é igual a vício. É igual a vício mesmo. Família é presa por óbito de mulher encontrada, né, numa cisterna. Vítima teria descoberto que membros da família teriam desviado dinheiro do pai. As investigações apontam que o crime foi motivado por uma descoberta feita pela vítima. Ela havia descoberto que a madrasta e os demais envolvidos estavam desviando dinheiro do pai idoso. Nos últimos meses, cerca de 40 mil foram retirados do idoso, sendo que 9 mil foram utilizados em apostas no jogo do Tigrinho. A desgraça do jogo do Tigrinho. Aí vocês acompanharam o caso da Deolane, que envolve isso daí. Quem são os integrantes da máfia chinesa ligados à advogada Deolane? A máfia chinesa que esticou as garras sobre o mercado de jogos de azar online no Brasil teria contratado a Deolane. Mas veja só. Alvos de investigação da Polícia Civil no Distrito Federal, mafiosos asiáticos. Ah, meu Deus. Pisaram em solo brasileiro e coordenaram as tratativas para a abertura de empresas interpostas de fachada que passaram a funcionar como instituições de pagamento. Com isso, a lavagem de dinheiro correu solta e descontrolada. Investigadores da nova Delegacia de Polícia do Lago Norte descobriram uma operação gigantesca de exploração ilícita de cassinos online. O esquema criminoso está relacionado ao chamado jogo do Tigrinho, uma forma de exploração ilegal de jogos de azar. Efeito BET faz subir número de jovens da geração Z em tratamento por vício. Pessoas com menos de 30 anos já somam mais de 1/3 dos atendimentos em ambulatórios especializados. A situação é pior entre homens de 20 anos que já chegam altamente endividados. BETs. Se fosse uma substância, seria a pedra. A exemplo de substâncias como álcool, etc. As apostas esportivas online, as bets, podem causar dependência, tolerância e até abstinência no jogador compulsivo. E não me vem com esse papo que é seleção natural não, que não cola. Jogo do Tigrinho e bets chegam a escolas. Escolas. E viciam alunos e se tornam desafio à educação no Ceará. O Ceará, que o pessoal se gabava, que tinha uma educação. Ó, meu Deus, educação em Sobral. Um dos alunos ouvidos pela reportagem, José, 18 anos, confessa que chegou a utilizar parte do benefício do pé de meia em uma das bets. Peguei 50 dos 400, botei todo no Ceará, o time de futebol, e perdi. Mas e aí? Vai fazer o quê? Vai deixar? Esse dinheiro tá indo pra alguém. Tá indo pra máfia chinesa. Vocês querem dar dinheiro pra máfia? Vocês estão satisfeitos de dar dinheiro pra máfia? Cadê o combate à questão de segurança? Não é mais pauta da direita? Tigrinho nas escolas. Apostas nos recreios e nas salas de aula. Estudantes estão se endividando com as apostas e alguns têm usado a verba recebida do Programa Federal Pé de Meia Jogos de Azar, segundo reportagem do portal Lunetas. Aí o Stuart fala o seguinte: vai, direita liberal, vai lá. Explique por que as casas de apostas são benéficas para o Brasil e não devem ser terminantemente proibidas. Vai lá. Não, mas veja bem. Eu digo por quê, Stuart? É porque tem gente na direita, conservadora, gente gigantesca, conhecida nacionalmente no Brasil, que está divulgando uma bet genuinamente brasileira, que a sede é em Curaçao e o sistema de pagamento está no Chipre. Ai, não tem ninguém para falar um ai. As vacas sagradas da direita.